Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas e demais cidadãos e cidadãs dos países. Então, a gente vai finalizar hoje o capítulo 6 sobre a cidade e o audiovisual. Então a gente começa ali na página 129 sobre a invenção do cinema, tá? Trazer algumas informações aqui bacanas, interessantes. Meu cafezinho aqui do lado, que eu esqueci de pegar o açúcar, o adoçante. Enfim, vai ter que ser puro mesmo. Então, a gente começa ali na página 129 da seguinte forma. Desde a invenção da fotografia, no final da década de 1830, fotografia é velha, filho. Tá achando o quê? Você com seu celular novinho agora, 2020, chega pra tirar uma fotinha. Tudo prontinho, bonitinho, cheio de efeito, cheio disso, cheio daquilo, facilidade para isso, facilidade para aquilo, tá? Mas a fotografia vai surgir, ó, 1830, 1830. Alguns fotógrafos, cientistas e artistas vinham pesquisando uma maneira de registrar e apresentar a imagem em movimento. Então, porra, em 1830, final de 1830, surgiu a fotografia, como a gente conhece hoje. Lembra que a gente falou, o Nicéphoro Niepce, a gente falou já em algumas unidades anteriores, acho que foi na primeira ou foi na segunda unidade, não lembro agora. O Nicéphoro Niepce, o francês, que ele da janela da casa dele, através de toda aquela mistura com a placa de metal, tal, banhado, essa placa banhado a sais de prata, ficou exposto durante um dia inteiro ali na janela da casa dele e o sol pegando ali para poder gerar uma imagem, né? E ali aquela imagem gerada foi considerada a primeira fotografia da história. Isso, deixa eu ver se eu lembro qual é a página. Sim, lá na página 36, abriu certinho. Lá na página 36, quando a gente falou sobre fotografia, a gente falou dessa fotografia registrada pelo Nicéphoro Niepce, 1826. Foi a primeira imagem, embora sem nitidez. Mas se foi desenvolvendo essa ideia da fotografia e quando chegou lá no final da década de 1830, a gente já tinha maiores possibilidades. A gente já tinha vírgula, né? Porque eu não estava vivo naquela época ainda, apesar de eu ser um pouquinho velho, um pouquinho só, viu gente? Quase nada. Um pouquinho velho, naquela época eu ainda não tinha nascido. Tá? Não era nascido, tá bom? Deixa eu só anotar um negócio aqui. Pronto. Enfim. Aí a galera vinha pesquisando, de que forma que a gente pode, de repente, transformar a ideia da fotografia. Olha só que viagem deles. Transformar essa ideia da fotografia em movimento. Como é que a gente pode fazer com que a gente tire uma sequência de fotos que gere a ideia de movimento? De que modo? Vários equipamentos ópticos, aqui, ó, o P é mudo, viu? Tem aqui, ópticos. É diferente, tipo, como é? Optimus Prime, não, é isso mesmo, Optimus Prime, que é aquele cara do Transformer, né? Aquele robôzão lá do Transformer. O nome dele é Optimus, né? Só que a gente lê Optimus Prime, porque o P também é mudo. Então aqui quando a gente fala de equipamentos óticos, o P também é mudo, viu? Então não me venha falar assim, não, porque os equipamentos ópticos. Óptico. É? É? Óptico, é? Vários equipamentos. Professor Dojo, vários equipamentos ópticos que produziam a ilusão de movimento com desenhos animados ou fotografias sucessivas foram inventados à época. Foram inventados justamente nessa época.
E aí tem uma coisa interessante, eu vou pegar aqui um livro aleatório, né? Tem uma coisa interessante que de vez em quando o pessoal brinca e faz isso. E a gente consegue ver. Eu vou procurar um videozinho na internet para colocar, disponibilizar aqui na descrição para vocês, mostrando como é que faz esse processo de movimentação usando um bloquinho de notas mesmo. Aí eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Você pegando um livro e aí, quando você faz esse movimento, né? Tipo, com a velocidade. Amassa o negócio todo. Com a velocidade. E aí tem vários desenhos feitos nessas pontas. E aí você vai passando em sequência. É porque eu vou movimentando aqui, aí tem um negócio de uma claridade aqui meio doida. E aí vai tendo essa movimentação. O desenho existente ali forma uma sequência. Isso faz com que a gente tenha a impressão de que ele está se movimentando. Imagine só que antigamente, os primeiros desenhos, hoje em dia desenho é tudo feito em computação gráfica, tudo no computador, fazendo a movimentação e tal. Mas antigamente os desenhos eles eram feitos assim. Você tinha que desenhar quadro por quadro, tipo, a movimentação do braço, ele correndo lá, tá. Você tinha que desenhar várias vezes essa sequência dessa movimentação e aí colocava numa máquina que ele passava numa velocidade mais rápida para dar a impressão que o boneco estava ali realmente correndo. Claro, aquela imagem anterior muitas vezes repetia a imagem da frente, né? Botava em primeiro e segundo plano, às vezes mudando só o plano de fundo, que eram desenhos também sequenciais, mas que trazia a ideia de como se o boneco estivesse ali correndo. Mas eram vários desenhos em sequência. Hoje em dia é tudo computação gráfica. Você faz um desenho inicial, bota lá, mexe uma perninha, isso aqui, de repente coloca lá, o bicho tá lá, correndo, dando cambalhota, fazendo pirueta, fazendo bagaceira toda. De todas essas invenções, a mais sofisticada era o praxinoscópio, que, aperfeiçoado por seu criador, o desenhista e inventor francês, vamos lá, Charles-Émile Renault. Vamos lá, o exercício de língua. Vocês, na língua francesa, vamos todos falar francês agora. Charles-Émile Renault. Tá? Maria Luísa, repita aí. Charles-Émile Renault. O inventor francês, o inventor francês Charles-Émile Renault. Lembrando sempre, ó, parênteses aqui, 1844, 1918, o que é que significa isso? Ele nasceu em 1844 e faleceu em 1918, viu? Se só tiver um ano ali, significa que ele nasceu naquele ano e ainda é vivo. Por exemplo, só dar um exemplozinho básico aqui. Pronto, por exemplo, você voltando ali na página 127, que fala, o documentário Cidade Cinza, do diretor Marcelo Mesquita. Pronto. Aí, entre parênteses, no Marcelo Mesquita tem lá, 1967. Significa que o Marcelo nasceu em 1967 e ele está vivo até hoje. Pelo menos até quando eles fizeram esse livro, né? Enfim. Tá. Esse praxinoscópio, de forma aperfeiçoada pelo seu criador, ganhou o nome de teatro óptico, não é óptico, teatro óptico. O instrumento era simplesmente um tambor. Opa! Não era esse tipo de tambor não, tá? Mas era aquele formato de tambor. Que girava, o tambor girava. Ele tinha um eixo central e esse tambor girava. Dentro dele, tiras com sequências de desenhos com diferenças mínimas em cada uma das imagens, aquilo que eu estava explicando para vocês, ó, eram projetados por meio de um jogo de espelhos na parede, o que criava a ilusão de uma cena em movimento contínuo. Nas primeiras projeções públicas feitas por Charles-Émile Renault, as histórias eram simples. Claro, né? Você não podia ter desenhos muito sofisticados, até porque ele ainda não dominava essa técnica. Mas tinha música ao vivo
e efeitos sonoros. Isso dava uma ideia. Tipo, quando a gente assiste um desenho e tal, uma coisa que dá ideia de movimento, de dinâmica e tal, é justamente a trilha sonora e os efeitos sonoros que estão em volta, né? Tipo, é a ideia de que tá lá é o movimento. Ou então você coloca a música lá. E aí tá lá o cavalgar, né? Como se fosse um cavalo cavalgando. Cavalo cavalgando. É... Tá batendo. Tô velho. E aí eles chamavam esses espetáculos de pantominas luminosas. Que viagem, que nome estranho, né? Pantominas luminosas. O teatro ótico foi um grande sucesso até 1900, mas acabou não sobrevivendo ao cinema, né? Claro, cinema é aquela coisa, aquela projeção maravilhosa. Mas interessante essa pantomima luminosa, essa ideia do teatro ótico, a forma que era construída. Aqui, ó, essa imagem na própria página 129 mostra o que era o praxinoscópio, né? Equipamento usava pequenos espelhos para refletir as imagens sucessivas e promover a ilusão no movimento. E aí, ó, essa sequência de fotos que dá pra ver aqui, ó, internamente, da menina brincando com a bola. Se você passar isso numa certa velocidade e com a projeção ali na parede, você vai ter uma ideia de que a criança está realmente brincando com a bola está lá subindo e descendo, a perna da menina se movimentando. Ou então, na outra que dá pra ver aqui mais ou menos, parece que a criança tá brincando de bater com a raquete numa bola, um coraçãozinho assim, pra cima e pra baixo. Então, gera essa ilusão de ótica que dá a ideia de movimentação. Sensacional isso, que ideia fantástica isso. Isso daqui é talvez. Não, é porque depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cinema, tá? Uma pena que a gente não tenha tanto tempo mais para isso. Mas hoje em dia a gente acaba não vendo tanto isso, mas com certeza seus pais conhecem. Fotografia, e aí falando para papai e mamãe que estão acompanhando esse vídeo aí, lembrem bem daquelas fotos, os negativos das fotos que a gente tinha que levar para revelar, né? 12 poses, 12, 24, 36 poses, e aí levava para o lugar que revelava as fotos, depois a gente ia buscar a fotinha lá num coisa. E a gente ficava na expectativa. Não é que nem o celular hoje em dia, que o povo tira 490 fotos, né? Aí aproveita, tipo, uma foto sai borrada, sai assim, sai assado e tal. Mas ele pode repetir quantas vezes quiser, porque é tudo meio digital. Mas pra gente não. Se tinha uma fotografia, se tirasse uma foto e no meio dessa foto alguém passasse correndo, a gente fala, rapaz, que menino lazarento, passou bem na hora da foto, o país estragou minha foto, velho. Pô, eu gastei uma foto à toa, velho, uma pose aí à toa, pô, podia ter tirado mais fotos. Pô, velho, que pô. E, e a gente ficava todo feliz, né? Porque, tipo, comprava 36 poses. Aí chegava a 36ª foto, tirava a foto, mas a maioria das máquinas, pelo menos que eu me lembro assim, elas, quando alcançavam o limite, elas rebobinavam automaticamente, né? Mas, tipo, tirou a 36ª foto aí. Opa, não fez o barulhinho. Eita, ainda tem mais fotos. Aí tirar mais uma. Pô, já cheguei a 39 fotos com o rolo ali. Eu falei, oxa, felicidade, gente. Na nossa época era assim, na minha época das antigas era assim, viu? Mas enfim. E aí, por que eu tô falando isso tudo? Aqueles filmes antigos, a gente chamava de filme, né? Com esse negócio de 36 poses, esses negativos, eles se modernizaram de tal forma que aquilo ali acabou se tornando o negativo utilizado no cinema.
Tipo, a ideia de movimento, só que, tipo, pra gente era no máximo 36 poses, mas era como se a filmagem do cinema fossem centenas, milhares de fotos em sequência, dando essa ideia de movimento. E é mais ou menos isso, esse precursor aqui, o praxinoscópio, ele vai fazer justamente isso. Ele vai pegar cada pose daquela e vai transmitir a imagem de uma forma que em sequência vai gerar a ideia de movimento. Só que a diferença entre essa primeira foto para a segunda foto, para a terceira foto, é no intervalo de tempo mínimo, que a gente não vai perceber, tipo um movimento brusco, né? De repente o braço assim e do nada já aparece assim, depois aparece assim. Não, as fotos vão numa sequência tão rápida que você não percebe que existe um intervalo de tempo ali. Quer ver um exemplo que a molecada pode fazer com as câmeras digitais? Coloca o celular para tirar foto em sequência. Acho que eu já fiz esse exercício em sala, mas eu acho que não foi com essa turma não. Coloca o celular para tirar foto em sequência, né? Alguns celulares têm isso, né? Você aperta o botão e começa a tirar um monte de fotos, 100 fotos. E você faz isso, sei lá, apontando para o seu cachorro, para o seu gato, ou então pede para seu irmão andar assim, sua mãe, seu pai, alguém assim, e vá segurando e tirando a foto e acompanhando o movimento. Pronto. Aí depois você pega essas imagens, pronto, tá ali a sequência, tá lá nas fotos, aí você, ó, vai passando. E quando à medida que você for passando, você vai ver que o corpo vai estar ali, ó, se movimentando aos pouquinhos, dando a ideia justamente dessa sequência, que foi a sequência de fotos, sequência de movimento, que é o que acabou se tornando o filme moderno. A construção das filmagens se deu basicamente dessa forma. Então, ó, exercício massa para vocês fazerem em casa aí, para se divertirem um pouco, para brincar um pouquinho com isso. Dá para fazer isso com o movimento das plantas também. Ah, tá no quintal, tá batendo um ventinho mais forte, ó. Aponta ali a câmera para as folhagens e aí só vê o movimento. E aí depois, claro, não vai ter o som ali, mas você pode procurar um som. Joga um som no YouTube ao mesmo tempo que você está passando ali as fotos. E aí, tipo, você tá fazendo sua trilha sonora, tá vendo? Ou com as fotos que você tirou com seus pais, irmãos e tal, e vai passando assim, vai trazendo aquela ideia de movimento, com o efeito sonoro, com a trilha sonora, tudo escolhido por vocês. Vocês se tornaram cineastas, a partir daí. Sensacional, sensacional. Enfim, em 1879, George Eastman já comercializava nos Estados Unidos um filme flexível de celulose transparente que podia ser emulsionado, lavado quimicamente e usado como matriz de fotografia. Eis o nosso filme. O que eu tinha falado, assim, que eu conheci, possivelmente os pais, os avós de vocês conheceram. Em 1891, o norte-americano Thomas Edison, aquele mesmo inventor da lâmpada, inventou um monte de coisas, Thomas Edison, inventou o cinetoscópio, uma caixa de madeira movida a eletricidade com abertura ocular pela qual se via uma cena animada. Era uma caixa de madeira. Cinetoscópio, interessante que cine traz duas ideias. Cine é de sinestesia, que é a ideia de movimento, e também fala assim, pô, cine, cinema, né? O próprio nome cinema vem como como se fosse uma sequência de fotografias que traz a ideia de movimento. Cine, do cinema, traz a ideia também de movimento, né? De sinestesia. Interessante, uma viagem, assim, nossa. Mas, enfim. Aí esse cinetoscópio, que foi inventado pelo Thomas Edison, que na verdade não foi nem ele que inventou, ele foi ele na verdade roubou a ideia de um funcionário dele. Tipo, ele deu seu nome para a invenção, mas tinha sido um funcionário do Thomas Edison que trabalhava lá na oficina dele que construiu essa ideia do cinetoscópio. Mas como o Thomas Edison era mais conhecido, ele pegou assim e registrou no nome dele. Safado, né?
Ô, bicho. Você viu, Tom, mas... Tominho, Tominho. Aí o cinetoscópio era uma caixa que ficava assim em pé, né? Aí as pessoas, para poder verem essa animação, isso dava uma dor na coluna danada, viu? Eles ficavam em pé assim e olhavam por um buraco. E aí olhavam assim e internamente tinha, de forma elétrica, ele fazia toda a movimentação e a pessoa ali olhava e via a movimentação. E via esse filme, essa cena animada, essa cena, quando a gente fala animada, não é porque uhul, tá. Não, é porque tinha animação, né? Tinha movimento ali. Mas aí geralmente a duração média era em torno de 10 minutos, chegando até 15 minutos aqui dentro desse cinetoscópio. Até mesmo porque a capacidade dali era limitada, né? Que era um trambolho desse tamanho, trambolho do, sei lá, grande, né? Sei lá, 1 metro, 1 metro e pouquinho, para as pessoas ficarem por cima assim olhando. Então, em 1895, os irmãos Auguste e Louis Lumière, os irmãos Lumière, eles patentearam na França o cinematógrafo. Então, ó, do Thomas Edison foi o cinetoscópio. Dos irmãos Lumière foi o cinematógrafo. Diferente, tá vendo? O cinetoscópio. Sabe o que dá para lembrar? Cinetoscópio? Microscópio. Ó, o final. Ópio, essa parte de cópio, top, é a ideia de ótico, tá? Porque você mede o olhinho assim, o microscópio você também precisa colocar o olho assim, né? Binóculo, ó. Se olhar assim, óculo, essa ideia de óculo, né? O cinetoscópio também é porque você precisa colocar o olho ali para ver, tá? E o cinematógrafo, ele já é diferente. É um equipamento que servia tanto para filmar, era uma câmera, o precursor da câmera moderna foi o cinetoscópio. Então servia tanto para filmar, quanto também para projetar essas imagens. Ao mesmo tempo que você podia, tá filmando ali, pá, não sei o que, oi. Ele também, depois dessa função, você colocava em cima da mesa e botava ali, botava um negocinho, mexia ali, ele projetava essa imagem que havia sido filmada, projetava na parede ali, para frente, né? Simbolicamente, a primeira sessão de cinema aconteceu em 1895, em Paris, quando pessoas assistiram o espetáculo dos irmãos Lumière. Sobre uma pequena tela, uma fotografia projetada de repente ganhou vida. Nesse dia foram apresentados filmes curtos que retratavam, por exemplo, empregados da saída de uma fábrica e a chegada de um trem à estação de uma pequena cidade da França. O primeiro filme da história foi filmado pelos irmãos Lumière. Eu vou colocar disponível na descrição aqui desse vídeo. Foi filmado pelos irmãos Lumière, que mostrava a chegada ou foi a saída, né? Que mostrava a saída dos funcionários das empresas Lumière. A primeira filmagem da história foi essa. Agora, a primeira apresentação pública, primeira vez que uma filmagem foi apresentada para um grupo específico, para um seleto grupo, foi a chegada de um trem à estação, com esse nome, a chegada de um trem à estação. E aí vem a parte interessante em relação a isso. A novidade era tão surpreendente que causou pânico na plateia, que fugiu pensando que seria atropelada pela locomotiva. A invenção dos irmãos Lumière logo atraiu multidões e causou um enorme impacto sobre a produção cultural. Imagine só, você não está acostumado. No máximo você chega ali e vê uma fotografia, né, de uma locomotiva, de um trem, um negócio bacana, legal. De repente, você fala assim, os irmãos Lumière chegam assim, não, porque hoje vamos mostrar uma invenção revolucionária que todos vocês vão ficar muito empolgados e vão ver e vão gostar e não sei o que, e não sei o que lá.
Pronto, galera toda sentou assim, espantada, doida pra poder ver. Pô, eita, Lumière, tarará, Lumière, tarará, Lumière. E aí a galera tá lá sentada. E de repente tá lá o telão, né? Aí mostra uma tela inicial. De repente, uma imagem de uma estação de trem. Aí fala assim, aí ó, a estação de trem, os Lumière tá fazendo gente de besta. Tá mostrando agora na estação de trem. Eu conheço a estação de trem. Eu fui lá, eu pego o trem toda semana pra poder ir fazer compra lá no mercado de não sei onde. Ô, gente, pra visitar minha tia ali no coisa, ali atravessando ali a ponte, sabe? E aí do nada, de repente, não mais que de repente, começa a ter a importância também do efeito sonoro, ó. Eu comi cabelo. A importância do efeito sonoro. De repente, você começa a ouvir aquele barulho. Eu sou doido. O barulho do trem chegando. E aí a galera olhando para a imagem lá da estação de trem vazia. E de repente o trem aparece de longe. E o barulho chegando. E o trem se aproximando. Lembrando, é importante dizer que essas primeiras filmagens, elas não tinham som, tá? Não havia ligação entre a imagem e o som. E aí o que é que geralmente eles faziam? Se colocava a projeção das imagens em uma determinada tela e, separadamente, você tinha ali uma vitrola, um aparelho que gerava o som. Eles são separados, tá? Não eram dependentes um do outro. Então, tipo, se desse um problema ali na vitrola, ia ficar... Se alguém colocasse uma música errada, ia estar chegando um trem com barulho de um navio, ou então com barulho de uma senhora reclamando. Não sei o que, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o trem chegando. Não, então você tinha que escolher, aliar bem a imagem com o som, né? Então, eram separados. Essa ideia de imagem e som surgirem dentro de uma mesma apresentação, ao mesmo tempo, só vai surgir lá na década de 50, mais ou menos. 40, 50, né? Que aí as filmagens vão ter, mais ou menos em 1920, finalzinho da década de 1920, eles começam a gerar juntos. Só que aí vai ter um delay. Tipo, a imagem vem antes e o som acaba surgindo depois. Então, digamos, tem uma explosão. 5 segundos depois, BUM! O barulho. Então rolava esse delay. Aqui nessa época não tinha essa ideia do delay porque o pessoal já tinha a gravação antes e aí eles sabiam o tempo certo de colocar a imagem para rolar com a gravação. Agora, se um dos dois desse problema, tipo, o outro ia continuar rolando. A imagem ia continuar passando, então a imagem travou, o som vai continuar lá rolando. Então, só por volta de 1920 que eles vão aliar esses dois, mas ainda com delay, o que vai ser resolvido por volta do final da década de 1930. Isso não tem aqui no livro, mas sob efeito de informação é bacana e a gente vai trabalhar novamente com cinema, se eu não me engano, com vocês no primeiro ano, no 9º ano, primeiro ano, não estou lembrado, que é isso, tudo vai ser falado. Mas enfim. E aí interessante, voltando aqui, né, depois fala dessas coisas todas. E interessante que aqui vai rolar o quê? O trem, a galera sentada ali assistindo, de repente o trem chegando. Só que, cara, você tá acostumado a ver fotografia, aquilo ali parado e acabou. E de repente você tá lá sentado e vendo uma tela, vendo num pano branco ali, sendo projetado e um trem se aproximando. Gente, a galera não tá acostumada a essa tecnologia não. Fez o quê? Todo mundo não, mas uma galera saindo correndo, doida. Tchaca, você é atropelado por esse trem, tem que sair correndo dessa zona, meu Deus do céu, tô desesperado, tá, não sei o quê. E a galera fugia correndo pra um lado, por outro, gritaria geral e tal, uma maluquice toda.
Porque a galera tava ali, tipo, meu Deus, um trem. Ai, eu dou risada de minha própria besteira. É um trem chegando ali. Pra gente, é a coisa mais besta do mundo, porque a gente já nasceu, viveu, cresceu com toda essa tecnologia. Na descrição eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem e vocês vão olhar e falar, gente, o povo ficou assim com esse vídeo besta, foi? Mas ninguém estava acostumado com aquilo não, meu irmão. Então, acabou a galera se assustando, né? Enfim, o cinema mudou definitivamente a forma de contar histórias, usando uma sucessão de imagens que podem ser tomadas por mais de uma câmera, cortadas e montadas em sequência. Com o cinema foi inventada a linguagem audiovisual, a mistura de som com imagem, né? A gente pula todas as outras páginas que a gente já tinha tratado antes. Aí a gente pula lá para a página 134 do Traveling, que fala o seguinte: no cinema, todo movimento que exige o deslocamento da câmera em relação ao objeto filmado é chamado de traveling. Para isso, traveling, não é Evelyn não, viu gente? Traveling, viu Evelyn? Tá? Fique na sua, viu? Traveling. Para isso, em geral, se utiliza um carrinho que desliza sobre um pequeno trilho da esquerda para a direita, que é o sentido mais convencional. Rola de direita para a esquerda também, rola, mas o sentido mais convencional é da esquerda para a direita. É de sequência de filmagem, coisa desse povo besta de cinema. Movimentar-se com a câmera na mão também é traveling. Basta a câmera se deslocar durante a cena. Aquele negócio que eu falei assim de você chegar e tá filmando a movimentação de seu irmão, do seu primo, de sua mãe e tal, e você ir acompanhando, é uma forma de traveling. Você pode também manter a câmera aqui, ó, fixa e botar essa sequência de fotografias, né, sem precisar mexer. Você parado e só a pessoa passando aqui na frente, né? Ou você pode pegar a câmera aqui e acompanhando ela, tá? Ela vai estar em primeiro plano e o que vai estar sendo modificado principalmente vai ser o cenário que está por trás, que está em volta. Ele que vai trazer essa ideia de movimentação, tá? Enfim, é possível improvisar de várias maneiras, usando um skate, um carrinho de supermercado. Não vamos testar isso no carro de supermercado não, senão o povo no supermercado vai chamar vocês de doido, viu? Um patinete ou até uma bicicleta. Tome cuidado para não cair. Fazer isso e cuidado de fazer na rua para o ladrão chegar e tomar o salário de vocês. Tomando cuidado, vale tudo para conseguir um movimento estável e criativo, tá? Um exemplo de traveling no cinema é o trecho do filme Meu Tio Matou um Cara. Meu Tio Matou um Cara é um filme que... Eu não cheguei a falar sobre esse filme não, mas está lá na página 128, se vocês quiserem dar uma lidinha. É um filme com Lázaro Ramos, é legalzinho o filme, já assisti. É legal, mas não importa nesse momento pra gente trabalhar com ele não. Eu vou pular essa parte. Vou chegar aqui, ó. O movimento pode ser lateral, frontal ou vertical. Lateral, frontal ou vertical. O traveling lateral é uma boa forma de acompanhar a corrida de um personagem paralelamente, ou de mostrar a paisagem a partir de um veículo, ou ainda de se mostrar um detalhe do cenário. Então, o traveling lateral é... Aqui, ó, a gente na página seguinte, na página 135, como ele mostra traveling lateral. Aquilo que eu estava falando, ó, você pegar com sua câmera aqui, você ir acompanhando a pessoa. Aí você pode focar a câmera na pessoa. Isso aí pode ser feito não somente na sequência de fotos, mas a filmagem mesmo. Focar na pessoa ou focar no fundo, desfocando o primeiro plano. E aí você vai estar colocando importância maior ao panorama, aquilo que está na visão panorâmica, né? Na visão
por trás geral. Tem um traveling frontal, é o avanço ou recuo da câmera perpendicularmente ao objeto, como se fosse um zoom, mas nesse caso se utiliza o movimento da câmera para se aproximar ou se afastar do objeto. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui agora. A aproximação do objeto, meu cabeção aqui aparecendo. Aí como se a gente estivesse fazendo esse traveling frontal, né? Filmando, e aí eu vou afastando aos poucos. Essa é a ideia do traveling, né? E aí, do Evelyn. Eita, derrubei o negócio todo aqui. Minha taça de campeão. Campeão de nada. Mas enfim. Até meu Minion quase pula aqui também. Eu derrubei a coisa toda. Enfim, aí tem essa ideia da movimentação, tá vendo? O traveling lateral é mais difícil fazer aqui também, porque tem a coisa da iluminação, né? Mas enfim. Então essa ideia da aproximação ou do afastamento de um objeto. Vou fazer com minha mão. A aproximação ou o afastamento. E aí o foco vai estar nela, né? No M não. E tem um traveling vertical, se dá quando a câmera se desloca de baixo para cima ou de cima para baixo, como se fosse um elevador. É um dos movimentos mais difíceis de se realizar no cinema porque exige em geral uma grua. O que é uma grua? Aqui, glossário. É uma espécie de guindaste em cuja extremidade acopla-se uma câmera, operada por cinegrafista ou eletronicamente. Executa movimentos amplos, especialmente para o alto. Um exemplo é quando vemos uma cena na rua e a câmera sobe para entrar na janela de uma casa. Ou então, quer ver um exemplo bem básico aqui, ó. Na página 135 ele mostra como é que funciona esse traveling vertical. Quer ver um bem interessante? Provavelmente vocês já assistiram o jogo de futebol, né? E aí, no jogo de futebol, tem geralmente uma grua que fica atrás do gol. E aí são duas pessoas. Uma que fica em cima, filmando, sentado, ou então somente a câmera lá em cima, atualmente é mais só a câmera, e uma pessoa que fica embaixo controlando o movimento da grua, para que ela possa, digamos que a câmera está aqui na ponta. Então, para que essa grua ela possa abaixar, filmando, ou levantar. E aí, inclusive na ponta, digamos que minha mão toda é a câmera, na ponta também a pessoa ela pode fazer o controle da movimentação da câmera, dela poder subir ou descer assim para uma certa estabilidade, né? Porque se ela ficar presa assim, quando você for baixar ou levantar, ela vai apontar para o céu. E a ideia não é apontar para o céu, mas apontar em direção ao campo, né? Então você vai movimentando e a câmera tem um estabilizador para poder justamente apontar em direção ao campo. E aí, nos jogos de futebol, nos estádios, eles usam muito isso para essa movimentação atrás do gol. E aí temos alguns desenhos representando isso aí na página 135. Quando contamos uma história usando o audiovisual, seja um filme ou na TV, precisamos mostrar onde aquela história acontece. Para isso fazemos uma ou mais tomadas panorâmicas. Tomada panorâmica, professor, é aquele que a gente pega assim, a tomada encaixa para poder assistir televisão? Não, tomada panorâmica, elas dão uma visão ampla e geral no lugar. Também usamos a panorâmica para localizar um personagem, mostrando se ele está num restaurante ou em sua casa. É a ideia de você mostrar uma cena mais ampla, um ambiente mais amplo no local. Tá? É como se, para vocês saberem onde é que eu tô aqui, a câmera precisaria fazer uma panorâmica, tipo, se afastar, talvez com o traveling vertical ou fazendo até com um traveling frontal, né, o afastamento, para poder mostrar o restante do ambiente a qual eu tô aqui nesse momento inserido, né? Então, é fácil encontrar e observar as imagens panorâmicas no início de muitos filmes. A tomada panorâmica acontece sem o deslocamento da câmera. Qualquer movimento da câmera no próprio eixo é uma panorâmica.
Como assim? No próprio eixo? Tá, vou explicar. A tomada panorâmica é utilizada para descrever um ambiente, tendo geralmente poucos segundos de duração. Quando mostramos o ambiente inteiro num único enquadramento, numa única tela, num enquadramento, sem movimento de câmera, chamamos isso de plano geral. A gente coloca a câmera, parada aqui, e ela já vai mostrar em todo o enquadramento. Enquadramento é toda essa margem daqui da imagem. Tá? Quando a gente fala que quando o movimento da câmera é no próprio eixo dela, significa que ela faz uma movimentação em cima de um mesmo em cima de um suporte, tá? Tá aqui em cima do suporte, né? Digamos que aqui é o suporte. E a câmera, ela vai fazer essa... Digamos que... Deixa eu pegar Pronto. Digamos que aqui é a câmera. E aí você tá aqui em cima do suporte. E aí pronto, ó. Ela vai girar no próprio eixo para poder mostrar de forma panorâmica. Tá vendo? Vai mostrar o que é que está acontecendo em volta aqui. Ou então, isso é panorâmica horizontal e tem panorâmica vertical, de cima para baixo. É diferente do traveling, porque o traveling precisa de um suporte móvel. Aqui o suporte é fixo. O traveling ele precisa de um suporte móvel. Como é? O traveling lateral. Digamos, novamente, aqui é câmera. No traveling lateral vai ser essa movimentação. Tá vendo? Ter um ponto fixo. A câmera parte de um ponto fixo. Tem um traveling frontal, que é a aproximação ou afastamento. E o traveling vertical foi aquilo que eu já tinha falado em relação à grua, né? De se movimentar, mas mantendo o direcionamento da câmera. Tá vendo? Enfim. Os dois podem trabalhar juntos? Podem. De repente você tá lá fazendo um traveling frontal, tipo, se afastando, mas você quer mostrar o chão. Então, ó, você vai afastando e vai mostrando o chão. Ou o contrário, você tá lá mostrando filmando em direção à estradinha, né, o caminho que está sendo feito. Aí vai se aproximando, encontra ali na frente os pés do personagem. E quanto mais você se aproxima, você vai... O que é que não deu pra ver? Mais você se aproxima, você vai levantando a câmera para poder chegar em direção a ele. Então, ó, ele vai fazer tanto a parte panorâmica quanto frontal. Tanto ela vai ter esse caminho a partir da base, tanto a movimentação se mantendo dentro do eixo, quanto com a movimentação da base. Tá vendo? É difícil entender? Não é. Na sala seria sensacional a gente fazer isso, eu sempre falo sensacional. Na sala seria sensacional a gente fazer isso, porque daria para fazer na hora mesmo, todo mundo fazendo ali ao mesmo tempo, junto, tal, entendendo. A gente pegava uma câmera, fazia isso, fazia o nosso próprio filme. Mas, tudo dando certo, ano que vem a gente vai poder estar junto novamente. A panorâmica pode ser horizontal, no eixo horizontal da câmera da esquerda para a direita e vice-versa. Também pode ser vertical, no eixo vertical da câmera de baixo para cima e vice-versa. Para mostrar um prédio, a saída de um metrô, por exemplo. E aí no começo do filme Tempos Modernos, que a gente tinha falado lá no início, aquele filme de Charlie Chaplin, de 1 minuto e 20 segundos até 1 minuto e 50 segundos, vemos diferentes panorâmicas que apresentam a cidade, a chegada dos trabalhadores e a fábrica. Eu acho que eu esqueci, inclusive, de colocar as informações do vídeo desses filmes. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o filme, ou então pelo menos alguma cena de Tempos Modernos, de Os Pássaros, que eu acabei esquecendo de colocar na descrição da primeira aula da gente sobre cinema e audiovisual.
Tranquilo? A gente vai encerrar por aqui, mas façam o seguinte, vocês podem dar uma lida, eu não vou cobrar isso na prova não, mas dê uma lida ali a partir da página 152, porque senão essa aula vai ficar muito extensa, que ali fala o que é o roteiro original, roteiro baseado em fatos reais, roteiro adaptado, storyline. Essa parte daqui eu vou falar com vocês, que é coisa rapidinho também. Mas assim, filmagem. No cinema tudo gira em torno do período de gravação e do material nele captado, lá na página 158. Trata-se de etapa essencial e seu sucesso depende da organização e do cumprimento das etapas anteriores. E aí a gente tem alguns termos técnicos que são fundamentais. Termos técnicos importantes para o entendimento técnico dessa etapa. Take, também chamado de plano ou tomada. Não, eu apontei aqui porque meu ventilador está aqui do lado. Aí ele está na tomada. Mas vocês não conseguem ver a tomada. Mas não é essa tomada que eu tô falando não, viu? Tomada tipo... Sabe que o pessoal fica com aquela claquete, né? Tomada 1, cena 43. Gravando, né? Que tem aquela plaquinha assim que tem as coisas escritas. Claquete, pá. É o registro sem interrupção de uma cena. Pode ter qualquer duração. Plano sequência é uma tomada longa e sem corte, que em geral usa movimento de câmera. Enquadramento é a delimitação do que será captado pela lente da câmera. E aí a gente tem alguns desses tipos. E aí essa parte é importante pra gente. Plano geral. Vocês podem ir treinando isso em casa, inclusive. O plano geral é aberto e mostra uma paisagem, um cenário amplo por inteiro. É uma filmagem de uma paisagem. É vocês estarem na praia, apontar a câmera assim em direção para poder pegar o mar, a areia, a vegetação mais ao fundo, sabe? Aquela tomada mesmo, aquela imagem, o plano de fundo da tela do computador, do descanso de tela, que geralmente é uma paisagem. Pronto. Plano geral, geralmente, ele vai retomar esse enquadramento de uma paisagem. Plano de conjunto, ele mostra um grupo de personagens. É um conjunto. Então, você não vai focar em uma única pessoa. Vai focar naquelas várias que estão ali ao seu redor, com você, né? Com a pessoa que você está representando. É tipo uma foto em família, tá? É um plano de conjunto. Não importa tanto o que está atrás, mas sim aquelas pessoas, aqueles personagens que estão compondo a cena. O plano americano mostra os personagens enquadrados da cabeça até a cintura ou o joelho. Aí, ó, a gente está acompanhando todas as imagens, né, tá? Parte de caderno de projeto. E aí mostra o personagem, cena do filme Palhaço, de Selton Mello e tal. E aí mostra o personagem do joelho para cima. Na cabeça, tá, tem uma imagem no fundo, mas o foco é no personagem. Tá ali. Close-up é a pasta de dente. Não tem uma pasta de dente chamada close-up, mas não é isso não. Close-up é apenas close, mostra o rosto do personagem de perto. É quando a gente dá um close, ó, na cara da pessoa. A cara da pessoa fica um cabeção assim, ó. Pronto, dá um close na minha cara. Vocês estão me vendo assim. Minhas imperfeições, minhas rugas, meus pés de galinha. Então, close-up, close é isso. E o ponto de vista, ou câmera subjetiva, mostra a cena como se vista por meio dos olhos do personagem. Geralmente, essa cena ela meio que tem uma trepidação, até, né? Que é como se alguém realmente estivesse assistindo aquela cena. Ela se parece um tanto com o plano de conjunto, porque meio que vai colocar você dentro daquela cena como espectador, tá? Então, ponto de vista ou câmera subjetiva, ela pode estar próximo
de qualquer um desses outros tipos de enquadramento. Porque só que a ideia aqui é porque existe um diálogo, existe um contexto em que, como se o personagem ele estivesse narrando aquela cena que ele está vendo, né? Ele está ali, como aqui no caso é do filme Saneamento Básico, que vocês lembram que a gente tinha falado sobre ele, a forma de filmagem, tal, a ideia da metalinguagem, tudo. Então, a presença de alguém que está ali fazendo a filmagem, né? Participando do filme, e é justamente a visão dela ali. É o próprio personagem ali, tá olhando aquela cena e tá comentando a respeito dela. É diferente dessa imagem anterior do plano de conjunto, em que você tá como espectador fora assistindo tudo ali. Você não é um personagem especificamente daquela cena. Beleza? Eu vou encerrar por aqui, agora sim, mas mesmo assim, dê uma olhada nesse caderno de projeto, a partir da página 151. Da 151 até a 159. Sendo que o que vai cair na prova só vai ser a 158 e 159, tá? Mas a parte de 151 é interessante vocês darem uma olhada só para terem uma noçãozinha melhor, conhecimento melhor sobre o assunto. Beleza, galera? Valeu aí. Ficou enorme esse vídeo. Foi mal. Tchau.